A maioria dos reis de Israel se influenciaram para o mal e escolheram terríveis consequências que se deram até de forma natural. Mas a história não termina desesperadora, porque ainda havia a promessa de que viria uma graça redentora. E esse canal aqui existe para você também anunciar que existe um Deus muito bondoso que em breve irá voltar e que precisamos aproveitar o tempo que temos antes de Cristo retornar. Então, ao invés de curtir coisas ruins que não podem te edificar, que tal curtir este canal? Que tal comentar e compartilhar? A nossa equipe é comprometida em dizer somente a verdade. E sobre o caráter de Deus, a gente fala com dignidade. Este é o último capítulo de 2 Reis. Há de Deus muita pontualidade. Então preste atenção no que diz o capítulo. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia, no 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, agiu bem assim naqueles dias. Marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e contra ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela ele formou. Também até o 11º ano do reinado de Zedequias, a cidade foi mantida sob o cerco que ela vivia. E ao 9º dia do 4º mês, a fome na cidade era grande e havia se tornado tão severa para o povo que eles estavam desesperados para alguma coisa comer. Então o muro da cidade pelo povo foi derrubado e eles fugiram de noite pela porta, os vigias e todos os soldados. Entre os dois muros próximos ao jardim do rei, eles conseguiram passar. Embora os babilônios estivessem ainda ali na cidade, eles fugiram na direção da terra de Arabá. Mas o exército babilônico perseguiu eles e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os soldados abandonaram e nenhum deles ficou. E pelos inimigos o soldado foi capturado. Até o rei da Babilônia, Zedequias, foi levado e para a região de Ribla. Contra ele foi pronunciado uma sentença terrível e ali ele foi executado. Os filhos de Ezequias na sua frente, eles foram executados e depois os seus olhos também foram furados. Eles o prenderam com algemas de bronze e para a Babilônia ele foi levado. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o Nebuzaradã, um caldeu renomado, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém. Ele voltou, incendiou o templo do Senhor, o palácio real também, todos os edifícios importantes, todas as casas de Jerusalém. Todo o exército babilônico que Nebuzaradã acompanhava derrubou os muros de Jerusalém. Nada de pé entre eles restava, nada de pé ficou. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram pelo lado do rei da Babilônia, e o restante da população ele esvaziou toda a cidade. Mas alguns dos mais pobres do país, o comandante deixou para trás para trabalhar nas vinhas e também nos campos de olivais. As colunas de bronze, os babilônios destruíram. Os suportes, o tanque de bronze, onde estavam ali no templo do Senhor, a tudo eles destruíram. E para a Babilônia, o bronze eles levaram, as panelas, as pás, os cortadores de pavios, a tudo eles carregaram, bem como as vasilhas e todos os utensílios de bronze que lá no templo eles encontraram. Aquelas que eram utilizadas no serviço do templo, todas elas eles carregaram. O comandante da guarda imperial, aqueles incensários e as bacias de aspersão, ele levou. Tudo que era feito de ouro puro, tudo que era feito de prata, tudo isso ele carregou. Levou também as 2 colunas, o tanque, os suportes que Salomão tinha criado com tanto zelo e esforço. Ele tinha feito para o templo do Senhor, agora não existia mais não. Tudo que podia ser pesado, tudo ele carregou. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1,35 m. Era essa a sua altura. E com uma fileira de romãs, esse objeto era finamente decorado. Ele era de bronze ao redor, mas pelos babilônios
tudo aquilo foi levado. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote, que se chamava Seraías, também levou o outro que se chamava Sofonias, que era o segundo sacerdote. E os 3 guardas da porta levou naquele momento, sem levá-los na hora na morte. Mas os que estavam na cidade levou também entre os oficiais o responsável pelos homens de combate e também 5 conselheiros reais. Levou o secretário responsável pelo alistamento militar, ainda levou 60 homens do povo que o comandante Nebuzaradan começou também a levar. Levou a todos ao rei da Babilônia, lá para a cidade em Riblá. E lá em Riblá, na terra de Amate, o rei os mandou para a execução. Assim Judá foi para o exílio, longe da sua terra, para longe da sua nação. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Gedalias nomeou, ele era filho de Aicã, neto de Safã, nomeou como governador daquele povo que havia permanecido, deixado em Judá, aquele povo que por lá ficou. E quando Ismael, filho de Netanias, quando Joanã, filho de Cariá, e também Searias, que era filho do Nefotita Tanumete, e o filho de Macatita, Jazanias, todos eles eram líderes do exército e souberam que Gedalias tinha sido nomeado como governador, tanto ele como seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá. E Gedalias fez um juramento a esses líderes e aos seus soldados, ele jurou-lhes assim dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios, estabeleçam-se nessa terra também, sirvam o rei da Babilônia e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, o filho de Netanias e neto de Elisama, que sangue real possuía, ele foi com 10 homens e assassinou Gedalias. E os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá foram mortos também, foram mortos no mesmo dia. Então todo o povo, desde crianças até os mais velhos, fugiram juntamente com os líderes do exército para o Egito, foram imediatamente. Com medo dos babilônios, eles fugiram. E no 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach, da Babilônia, começou a reinar. Então ele tirou Joaquim da prisão. No dia 27 do 12º mês, ele fez isso para o rei de Israel e de Judá libertar. Meus queridos, que final de livro terrível. A história não termina por aqui. Nós vamos começar amanhã o primeiro livro de Crônicas. Nós vamos começar relembrando alguns fatos dos reis, que esses livros não contaram, esse livro de reis não contou, e nós vamos ver também Crônicas. Nós vamos voltar a falar sobre esse rei Zedequias, sobre essa situação que aconteceu com Gedalias. Mas a lição mais importante que nós precisamos entender, meus queridos, é que Deus trará juízo sobre essa terra. Eu ouvi uma frase que me marcou bastante: direito quem tem, quem direito anda. E o povo de Israel não andou direito, não fez as coisas corretas, e por isso eles tiveram que colher as consequências, perderam a sua própria terra. Houve um tempo em que eles eram líderes, agora eles estavam liderados, eles estavam na servidão de um líder maior, que era a Babilônia. E eu e você não precisamos ser liderados por mais ninguém além do nosso Deus. Nós só podemos servir a 2 senhores. Só existem 2 caminhos, o bem ou o mal. Ou nós servimos a Deus de coração puro, ou nós servimos ao inimigo. Você precisa escolher. Se você escolher a Deus, vai ter um monte de não, de restrição para este mundo, porque este mundo não nos pertence. Nós não fomos criados para este mundo. Nosso lar não é aqui. Mas se você escolher o mal, vai ter um monte de portas abertas para você. Porém, você terá que se colocar diante do Senhor em algum dia, quando Ele voltar, né? Você vai precisar responder, se responsabilizar pelas suas escolhas. Então, fica aqui o conselho do Senhor para você. Escolha Jesus, escolha permanecer na palavra, escolha se reavivar e seja você também um daqueles que se preparam para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã.